Pessoal do Help Química, sejam bem-vindos à nossa aula de número 99. Pessoal, na aula de hoje, nós vamos estar dando início à playlist de número 11, aonde nós estaremos começando a falar de cinética e química. Pessoal, cinética é igual vocês provavelmente já devem ter visto lá na física, né? Está relacionado com velocidade. Aqui na química nós também iremos relacionar a cinética química com velocidades, só que porém com velocidades de reações químicas. Então olha só, aqui é o nosso bonequinho do desafio químico que eu coloquei para vocês lá no Instagram, né? @g.emerson para quem quiser seguir e ficar por dentro das novidades do canal também lá no Instagram. Pessoal, olha só, este desenhozinho aqui que eu fiz aqui de um cientistazinho, observe, né, a ironia da coisa. Uma ampulhetazinha, o tempo passando, ele aqui pensando, né, com aqueles pensamentos do balãozinho dos Zezinhos, significando que o tempo não passa e que tá tudo parado e aquela loucura toda e blá 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 e etc, blá blá blá, né? Observem, pessoal, que tem reações que são extremamente lentas, inclusive reações químicas que podem acontecer até aí na casa de vocês. Vocês querem ver um exemplo disso? Um fósforo, um palito de fósforo. Pega o palito e fica olhando para ele ver se vai acontecer alguma coisa. Não acontece nada, né? Mas se vocês riscarem ele, o que vai acontecer? Vai dar fogo, certo? E isso também acontece com algumas reações que são extremamente rápidas, né? Como é o caso desse segundo desenhozinho aqui, aonde tem um cientistazinho todo chamuscado, né? Todo arrebentado e com um balãozinho, né, na mão, fazendo bum, né? Então a reação foi explosiva. Então, pessoal, isso é muito importante em química, nós sabermos o comportamento das reações químicas, que vai acontecer, se elas vão ser rápidas, se elas vão ser lentas, né? E por uma série de fatores que nós podemos colocar para que as reações aconteçam mais rápido ou para que elas aconteçam mais devagar. Para nós, então, começarmos a falar de cinética química, nós temos que entender como que as reações químicas acontecem, beleza? Por que as reações químicas se formam? Então, pessoal, aqui eu tenho um gráfico, onde aqui no eixo Y eu represento a concentração, que em química se representa por esses dois colchetezinhos, e aqui no eixo X temos o tempo representado em minutos, beleza? Pessoal, quando uma reação química vai começar a acontecer, uma reação de qualquer coisa, que é um termo genérico, beleza? Quando uma reação química vai começar a acontecer, nós temos uma alta concentração do reagente e nós não temos nenhuma concentração dos produtos. Vamos colocar aqui embaixo de azulzinho para diferenciar. À medida que a reação vai acontecendo, vamos tendo um consumo dos reagentes e vamos tendo um aumento dos produtos. Então, basicamente, os gráficos de reações químicas relacionadas às concentrações poderia ser resumido nisso aqui que eu desenhei para vocês. Então aqui no A seria os nossos reagentes e aqui em cima, em B, a formação dos produtos. É importante saber isso demais, pessoal. Demais mesmo. Por quê? Através desse gráfico aqui, que daqui a pouco nós já vamos ver como, nós conseguiremos determinar qual é a velocidade da reação química, beleza? Deixa eu só chamar a atenção para vocês de uma coisa, pessoal, que é o seguinte: quanto maior for o coeficiente estequiométrico na reação química, se vocês não sabem o que é isso, volta lá nas nossas playlists de reações químicas, que eu já falei sobre isso. Quanto maior o coeficiente estequiométrico, maior será também a concentração dos nossos produtos. Então, olha aqui estes dois casos aqui. Eu adicionei mais um produto aqui, né, que é o produto C. Qual desses dois, o B ou C, vocês acham que deverá ter o maior coeficiente estequiométrico e por quê? Exatamente, né, pessoal? O B deverá ter um maior coeficiente estequiométrico. Agora a justificativa. Por quê?
Se alguém vir falar, porque o coeficiente estequiométrico dele é maior, é 0, tá? Isso não é resposta. Então, vamos, né, já que vocês estão se preparando para um vestibular, já que vocês são estudantes do ensino médio, vamos aprender a pensar um pouquinho aqui, então. Por que o coeficiente estequiométrico maior tem maior quantidade de produtos? Lembram lá nas nossas aulas de cálculos estequiométricos, que foi a nossa aula de número 65? Quando nós temos um coeficiente estequiométrico que indica a quantidade de mol, nós teremos que multiplicar este valor com a quantidade da massa, entendeu? Então, se nós estivermos falando aqui de massa dos nossos produtos, quanto mais massa eu tiver, ou seja, quanto maior for o meu coeficiente estequiométrico, mais do meu produto eu terei. Então, pessoal, por esse motivo, sempre que nós formos fazer um gráfico qualitativo, né, o que tem maior coeficiente estequiométrico, ele vai ficar por cima. Isso já foi questão de vestibular da prova aberta na UFMG, beleza? E outras universidades também, eu creio que já foram também. Pessoal, então, agora vamos falar de matemática. Só uma pequena coisinha. Observem, pessoal, que esse gráfico aqui, ele tem uma pegada meio exponencial, belezinha? Então, guarde com carinho essa informação dessa pegada exponencial, porque daqui a pouco será muito importante nós sabermos algumas propriedades exponenciais da matemática para o que nós vamos aplicar aqui nos nossos cálculos, belezinha, pessoal? Mas vocês não se preocupem que na química exponencial é muito mais fácil do que na matemática, beleza? Mas depois nós voltaremos a falar sobre isso mais um tiquinho. Então, pessoal, como nós faremos para calcularmos a velocidade média de uma reação química? Olha só que bacana. Nós calculamos a velocidade média de uma reação química, pessoal, pela concentração dividida pela variação de tempo. Essa velocidade média ela pode ser tanto para o consumo dos reagentes, tanto para a formação dos produtos, tanto pode ser também a velocidade média da reação inteira. Vamos ver a aplicação dessa fórmula e do gráfico na prática? Vamos lá. Observem aqui então, pessoal, no vídeo. Pronto, melhorei o foco da imagem. Observe aqui então que eu tenho um gráfico, beleza? Esse gráfico, ele nos representa quantitativamente a decomposição da água da água oxigenada. Eu ia falar da água sanitária. Da água oxigenada ou do peróxido de hidrogênio, belezinha? Dependendo aí da concentração. Então, pessoal, observem aqui que nós temos 3 situações onde nos é mostrada a decomposição desses carinhas, beleza? Então, olha só. Na situação 1, que é no intervalo de 10 minutos aqui em cima, ó, tá vendo? A água oxigenada, ela estava numa concentração de 0,8 mols por litro e se decompôs para 0,5 mols por litro, beleza? Então essa foi a nossa primeira decomposição da água oxigenada. No intervalo de 10 a 20 minutos, esse intervalozinho aqui do meio, a água oxigenada ela se decompôs de 0,5 para 0,3, belezinha? Então, vocês podem perceber que já rolou aqui uma diferença, né, na quantidade da decomposição. E entre 20 e 30 minutos se decompôs menos ainda. Ela se decompôs da concentração de 0,3 mols por litro para 0,2 mols por litro. Então, pessoal, como nós vamos calcular essa velocidade média? Aqui está a formulazinha de novo. Então vamos pegar aqui a velocidade média de decomposição no intervalo de 10 minutos. Beleza? Essa põe um pouquinho um minuto aqui embaixo. Essa então é a velocidade média de decomposição da água sanitária. Observem aqui, pessoal, que a variação ela tá de 0,3 unidades, certinho? Então,
Por que ela está de 0,3 unidades? Porque ela variou de 0,8 mols por litro para 0,5 mols por litro. Então, essa variação aqui é de 0,3 mols por litro, né, em 10 minutos. Se nós fizermos essas contas, nós veremos então que a decomposição da água sanitária no intervalo de 10 minutos foi de 0,03 mols por litro por minuto. Belezinha? Então, essa é a aplicação dessa forma. Pessoal, pausem o vídeo e calcule para mim qual é a decomposição aqui no intervalo 2 e no intervalo 3. Belezinha? Façam isso aí para mim. Depois nós discutiremos mais um pouquinho sobre essa fórmula e sobre esse gráfico. E aí, galerinha? Fizeram as continhas? Tentaram resolver? Então, provavelmente, vocês devem ter encontrado que no instante 2, a velocidade média de decomposição foi de 0,02 mols por litro por minuto, e no instante 3, a decomposição da água oxigenada foi de 0,01 mol por litro por minuto. Belezinha? Então, vocês veem que é bem facinho calcular a velocidade média dessas reações. Então, pessoal, como eu já havia mostrado para vocês, uma parte está se decompondo, né? No caso do nosso exemplo aqui, é a água oxigenada que está se decompondo, né? E está formando água líquida, né? Na proporção de 2 mols e oxigênio na proporção de 1 mol, por isso que ele tem o gráfico mais baixo. Se nós calcularmos a velocidade média para decomposição da água oxigenada, e se nós calcularmos a velocidade média em que está se formando a água e o oxigênio, nós teremos os seguintes dados: 0,03 mols por litro por minuto para a água oxigenada é a velocidade média da decomposição. 0,03 mol por litro por minuto é a velocidade média de formação da água. E 0,015 mol por litro por minuto é a velocidade de formação do oxigênio. Observem, pessoal, que... Quer ver? Vou pegar uma outra canetinha aqui para dar um destaque. Essas duas velocidades médias estão super coerentes uma com a outra, né? Já que a proporção é 2 para 2, tudo bonitinho. Mas e essa daqui, hein? Ela não é a nossa encrenca? Ela não é a zebra do negócio? Ela não é a que está nos ferrando? Como que nós calcularemos a velocidade média de uma reação química com esse carinha nos atrapalhando? É simples. A velocidade média de uma reação química, ela é a velocidade média, né, do nosso carinha lá separado, seja dos nossos reagentes ou seja dos nossos produtos, dividido pelo coeficiente estequiométrico dele. Vocês querem ver um exemplo disso aqui? Olha só, vamos calcular a velocidade média que essa reação química representada no exemplo aí, acima, tá acontecendo, belezinha? Então suponhamos que esse A seja a decomposição da água oxigenada. 0,03 mols por litro por minuto, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que é igual a 2. Se nós fizermos essas continhas aí, nós deveremos encontrar que a velocidade média dessa reação é 0,015 mols por litro por minuto. Belezinha? E vocês podem tentar. Vamos supor que vocês não queiram fazer através da decomposição da água oxigenada. Então vocês podem usar aqui nesse B, por exemplo, a água, que vai ser a mesma coisa. Substituir a velocidade média da formação da água aqui em cima
que é 0,03, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que é 2. Vocês vão encontrar 0,015 mols por litro por minuto. E se vocês ainda não quiserem usar nenhum dos dois, usa aqui no C o oxigênio, a formação do oxigênio, que é 0,015 mols por litro, né? A velocidade de formação dele aqui em cima, belezinha, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico que põe aqui embaixo. E vocês vão chegar no mesmo resultado. Beleza, pessoal? Então essa foi a primeira parte da nossa aula de cinética química. Belezinha? Tranquilinho? Facinho, né, pessoal? São apenas os conceitos introdutórios. Então tá bom, pessoal. Se gostaram da aula de hoje, não esquece de dar aquele like. Se não gostaram, me expliquem por que vocês não gostaram, sugiram melhorias e mudanças para o canal. Fique por dentro do canal para ficar ligadão nas novidades, né, que vem por aí, né? E, né, não percam a próxima aula que nós vamos estar falando, explicando por que as reações químicas acontecem, o que precisamos ter para que uma reação química aconteça. Eu acho que vocês vão começar a achar essa parte da matéria mais fácil, porque aqui eu vou estar apenas acrescentando algumas coisas que vocês já viram lá em termoquímica. Beleza? Pessoal, abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Eu vejo vocês lá. Até já.